Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula no canal do professor Valentim. E hoje eu trago para vocês uma aula de correção de exercícios de matemática das provas anteriores de aprendizes marinheiro. É isso aí. Seja você fazendo esse concurso ou não, se está apenas estudando as questões, seja bem-vindo. Fique à vontade e nos acompanhe nessa maratona. Agora, preciso da sua ajuda, né? Um like, se inscrever, comentar, fazer o YouTube perceber que a gente existe. Agora, chega de papo e vamos à aula. Bom, pessoal, vamos aí com a quarta parte, né, da nossa resolução da prova de aprendizes marinheiros de 2020, ok? Vamos seguir então. Questão de número 27 é uma questão bem tranquila, prova amarela, não se esqueça. Em um quadrilátero, os ângulos internos são expressos em graus por... Aí ele tem aqui, vamos lá, 3x mais 80. Depois ele tem 40 menos 3x. Depois ele tem 90 menos 5x. Depois ele tem 2x mais 120. É correto afirmar que o menor ângulo mede... Bom, uma coisa que você tem que ter certeza absoluta aqui é que ele deu... que é quadrilátero. Isso aqui nos ajuda com o quê? Bom, isso aqui é importante porque a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Ah, mas Valentim, e se eu esqueci isso? Bom, então presta atenção. Você tem um quadrilátero qualquer. E quadrilátero não necessariamente é um quadrado, ok? Tem que ter 4 lados. O que eu sei sobre o quadrilátero é o seguinte. Eu consigo dividi-lo aqui, ó, em 2 triângulos. Ah, mas por que isso, Valentim? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. E a soma dos ângulos internos do outro triângulo dá também 180 graus. Portanto, um quadrilátero tem 2 vezes 180 graus, que dá 360 graus. Ah, Valentim, mas para que isso me ajuda? Isso te ajuda porque quando você pegar aqui o primeiro ângulo, 3x mais 80 graus, somar com 40 menos 3x e somar com 90 menos 5x e somar com 2x mais 120. Isso tudo tem que dar 360. Vamos lá. Esse 3x você pode cortar com esse 3x, corta aqui, né? E o menos 5x você efetua com mais 2x. Não se esqueça que menos 5x mais 2x, repete o sinal do maior e bota a diferença ali, né? Menos 3x. Agora, você vai ter que somar o quê? 80 com 40 com 90 e 120, ok? Bom, eu tenho aqui 240 mais 90, 330. Mais 330 igual a 360. Faço 330 diminuindo, eu tenho que menos 3x igual a 360 menos 330. Menos 3x igual a mais 30. X igual a menos 10. Bom, isso aqui está errado? Não, o x vale menos 10. Ele não é menos 10 graus, ele é menos 10. Quando você substituir aqui, todos os ângulos vão ficar positivos. Por exemplo, 3x mais 80. Substituindo, 3 que multiplica menos 10 mais 80. Menos 30 mais 80. Dá quanto? 50 graus. Resultado positivo. Próximo. 40 menos 3x, que vai dar 40 menos 3 vezes menos 10, que dá 40 mais 30, que dá 70 graus, positivo. Próximo, 90 menos 5x. Vai dar 90 menos 5, que multiplica x, que é menos 10. Menos 50 mais 90, 140 graus, positivo. Então, 2x para fechar mais 120, que dá o quê? 2 vezes menos 10 mais 120. Então, quanto é menos 20 mais 120? 100 graus. Daria errado isso aqui se algum desses ângulos tivesse dado negativo. Mas ele quer qual? Ele quer o menor ângulo. E se ele quer o menor ângulo, ele quer qual?
Ele quer esse aqui, ó. Ele quer os 50 graus. Resposta, portanto, 50 graus, letra B de bola. Beleza? Então a questão 27 ela é bem tranquila, eu espero que vocês tenham acertado. Agora vamos seguir. Questão de número 28, né? Num paralelogramo, dois de seus lados adjacentes formam um ângulo de 30 graus e medem 5 centímetros e 5 raios de 3 centímetros, respectivamente. Calcule a diferença entre a diagonal maior e a diagonal menor desse paralelogramo e assinale a opção que apresenta essa diferença. Bom, o que você tem que entender aqui é que, por eu ter um paralelogramo, né, ele tem dois pares de lados paralelos. Correto? Então, ele tem os pares de lados paralelos. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Pronto. Vamos aceitar isso aqui como um paralelogramo. E aí ele diz que formam um ângulo de 30 graus. E os lados são 5 e 5 raios de 3 centímetros, respectivamente. Então ele quer calcular a diferença entre a diagonal maior e a diagonal menor. Eu estou fazendo duas contas aqui e eu vou usar a lei dos cossenos. É importante que vocês prestem atenção para conseguir entender perfeitamente. A lei dos cossenos diz, eu vou achar essa diagonal aqui, essa primeira diagonal. A diagonal azul eu chamarei de A. Ok? E a lei dos cossenos diz o seguinte, que A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 raiz de 3 ao quadrado. Como se fosse um teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa aqui, cateto, cateto. Mas como aqui não é 90 graus, eu tenho que tirar uma diferença. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, ok? Cosseno de 30 graus. Muito bom, vou resolver isso aqui, vou achar uma diagonal. A ao quadrado é igual a 25, mais 5 ao quadrado é 25, raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3, menos 2 vezes 5, não multiplica não, deixa assim, para ver se aparece alguma coisa. E o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Por que eu fiz isso? Olha só que legal, eu posso cortar aqui, ó, o 2 com 2, e o raiz de 3 com raiz de 3, né, que dá raiz de 9, que é o quê? 3. Então, olha como é que eu fico. A ao quadrado igual a 25, mais 75, menos 3 vezes 5 vezes 5. É 3 vezes 25, 75. Olha que bonito. Corta aqui, corta aqui. A ao quadrado igual a 25. Tirando raiz quadrada de 25, descobri o valor de A, que é 5. Então, aqui mede 5. Beleza? Bom, então, o outro lado vale 120 graus. Por quê? Eu descobri aqui quanto vale a diagonal azul. Beleza? E agora eu vou ilustrar para vocês, né, a segunda diagonal. A gente pode fazer aqui assim, ó. Tá vendo? Vou redesenhar para a gente ver a segunda diagonal qual é e não ter confusão. Essa. Bom, fazendo os cálculos, eu vou chamar aqui agora de B. Aqui continua sendo 5 e aqui continua sendo 5 raiz de 3. Porém, se aqui tem 30 graus para 180, falta quanto? 150. Ah, Valentim, para que 180? Aqui é 30, os opostos, né? Eu preciso ter 180 embaixo, 180 em cima para fechar 360. Então, é 30, 150, 30, 150. Dessa forma. B ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes o outro, bem parecido com o anterior, só que agora é o cosseno de 150. E o cosseno de 150, tem gente que já joga aqui, inventa a fórmula, já bota positivo quando for maior que 90 e vê quanto falta para 180. Mas é a mesma coisa que, porque você precisa estudar trigonometria. Então, por que você já não aprende certo? Olha aqui. Você tem um círculo trigonométrico, o mais próximo de um círculo que eu consegui fazer. Precisa lembrar que o eixo horizontal é dos cossenos, o eixo vertical é dos senos. Identifica mais ou menos onde é que está o 150, está aqui. E o que acontece? O cosseno de 150 é esse pedaço aqui, ó. É todo esse pedaço, que está antes do zero. Ou seja, o cosseno de 150 é negativo já, de cara. É menos o cosseno de quanto? Quanto falta para 180? 30.
Então, cosseno de 150 é a mesma coisa que menos cosseno de 30. Por isso que quem decora a fórmula, né, não pensa tanto, mas também não precisa, né? Cosseno de 150, menos com menos aqui dá mais. Aí o camarada já joga aqui, ó. 1 ao quadrado, mais o outro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, cosseno de 30. Ou seja, foi maior que 90 graus o ângulo, quando você for usar a lei dos cossenos, você vai aplicar dessa forma. Coloca mais e o cosseno de quanto falta para 180. Você já pode começar por aqui se você se ligar. B ao quadrado igual a 25, mesma novela aqui do anterior. 25 vezes 3, 75, né? Aqui você vai ter o quê? 2 vezes 5 vezes 5, deixa aqui, raiz de 3, vezes cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Novamente, vou cortar o 2 com 2 e o raiz de 3 com a raiz de 3 vira 3. Então, se você parar para pensar em comparação ao que estava acontecendo antes, 75 com 20 dá 100. Mais 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. Ou seja, aqui eu diminuí, aqui eu somo. B é igual a raiz quadrada de 175. Ok? 175 é 7 vezes 25. O 25 aparece 7 vezes, né? Então, o 25 sai da raiz, 5, e o 7 fica. Ok? Se você não lembrar disso aqui, você pode fatorar. Pega o 175 e vai dividindo até não poder mais. E aí você divide por quanto? Divide por 5 e vai dar quanto? 35. Divide por 5, dá 7. Divide por 7, dá 1. 5 sai da raiz, 5 raiz de 7, tá na mão. Bom, Valentim, para que você fez isso? Eu fiz para achar a resposta, né? Ele quer saber o quê? Calcule a diferença entre a diagonal maior e a diagonal menor. A diferença é o quê? A maior. Quem é a maior? 5 raiz de 7. Menos a menor, que é só o quê? 5. Bota o 5 em evidência, raiz de 7 menos 1. 5 que multiplica a raiz de 7 menos 1, letra A é a resposta. Beleza? Bom, vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso e acompanha aí as outras partes. Espero que esteja gostando. Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que todo mundo esteja aí com o caderno na mão, rabiscando, papirando, correndo atrás, fazendo aquilo que deve ser feito. Porque é o segredo do sucesso. É a batalha, é a luta. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!